Dimensão da palavra do Eterno, que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos. Você que está ao alcance da tua Bíblia, abra junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, o teu capítulo de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, no teu capítulo de número 3, até onde o Espírito Santo do Senhor nos conceder, e que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 3, versículo 1, e vai dizer: e Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e trazia-lhe um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir-lhe esmola ao que entrava. E vendo ele Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Observamos aqui o doutor Lucas enfatizando essa história que de fato aconteceu. A Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus agora está em um discurso muito importante com os seus discípulos. Após ele ressurgir, após ele sair do Calvário, ele vai aparecer para os seus discípulos com provas infalíveis, e está agora tratando de um assunto muito importante com a igreja de Jesus. Ele está tratando de um assunto muito importante com os seus discípulos. Jesus está apregoando a respeito do batismo do Espírito Santo de Deus. Jesus está pronunciando que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Não era para que eles se ausentassem de Jerusalém, porque por aqueles dias eles receberiam a virtude do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor apresentou a ele, a toda a igreja, em um espaço de 40 dias. Jesus então começa a anunciar, Jesus começa então a pregoar a sua palavra antes de ele subir para a glória, antes de ele subir para o céu, antes de ele subir para o trono da glória, da onde ele saiu para vir na terra, pregoar, levar o reino de Deus para as pessoas. Jesus está tratando do batismo do Espírito Santo. Jesus começa a anunciar: olha, não se ausenta-se de Jerusalém, porque a pouquinhos dias vocês serão impactados, vocês serão renovados, vocês serão cheios da graça de Deus. Jesus começa então a pregar, Jesus começa a anunciar, e até mesmo no meio desse discurso, um crente, um discípulo de Jesus, ele vai interromper a pregação e vai fazer uma pergunta para o mestre. Ele vai perguntar a Jesus: Senhor, será que nesse tempo tu restaurarás o reino de Israel? É uma igreja que para um discurso altamente importante. Jesus está tratando de poder, Jesus está tratando do Espírito Santo, e o crente agora para a mensagem, para a pregação, de tratar de algo político. Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel. Jesus não deixou isso barato, Jesus não deixou isso quieto. A Bíblia vai nos dizer que Jesus então vai responder para aquele discípulo: não compete vos saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Jesus está tratando de poder, de virtude. Jesus está tratando de um assunto muito importante com a sua igreja, muito importante com os seus discípulos. Aleluia. E os seus discípulos estão perguntando algo que não é relevante ao Senhor neste momento. A Bíblia vai nos dizer
que eles recebem esta orientação: não se ausenta-se de Jerusalém, porque é aqui que a promessa que eu vos disse será impactados. Vocês serão cheios da graça, cheios do Espírito Santo. E agora as pessoas que vocês são não serão a mesma. Por quê? Porque serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Não serão guiados por vós mesmos, mas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala então que Jesus, dando esse discurso, dando esta palavra, ele começa a subir para o céu. O discípulo começa a olhar, e a Bíblia nos fala que dois varões resplandecentes, eles ficam ao lado do discípulo e vão dizer: por que vós estão olhando para cima? O mesmo Jesus que tu viste subir sobre esta nuvem para o céu, ele voltará. Aleluia! E eu creio e confio nesta palavra. A igreja almeja o retorno do Senhor. A igreja almeja o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos fala que Jesus retorna para a glória, e os discípulos, eles partem para o templo. E eles começavam a buscar o ministério da oração, o ministério da intercessão. Estava na alma, estava no coração. Agora eles começam a fazer uma reunião para colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes. Por quê? Porque havia traído Jesus. Vai haver um sorteio entre Matias e José. A Bíblia nos fala que agora a sorte cai em Matias. Matias agora é escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariote. Por quê? Porque ele acompanhou o batismo desde João até a trajetória do Cristo. A Bíblia nos fala que agora eles estão no templo. Eles estão buscando a presença do Senhor. Eles estão no ministério da intercessão, clamando, buscando ao Senhor. E a promessa, irmão, de Jesus estava sobre aquele povo, estava sobre a igreja. Porque Jesus, ele é fiel. Aquilo que ele fala, ele é fiel e verdadeiro para se cumprir. Passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor não há onde passar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que eles começam a buscar, começam a clamar. E a Bíblia fala que de repente veio um vento impetuoso, como um vento veemente impetuoso, e começou a invadir aquele lugar aonde a igreja de Jesus estava clamando, aonde a igreja de Jesus estava buscando. O cenáculo começa a ficar cheio da graça, cheio da presença. Os crentes começam agora a pular, a regozijar. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha descido na casa, porque a presença de Deus tinha descido na casa, e os crentes agora estavam recebendo a promessa que Deus lhe tinha prometido. A Bíblia nos fala que eles começaram a falar línguas repartidas como de fogo. E os irmãos começavam a olhar uns para o outro. E um via que o outro começava a falar uma língua repartida. E o fogo caindo sobre a cabeça daqueles irmãos, eles recebendo poder e virtude. O que me chama a atenção é que eles batiam no peito e falavam: eu tenho. Mas um olhava para o outro e dizia: você tem, você está cheio da graça, você está cheio do Espírito Santo, você está recebendo a promessa do Senhor. E eles começaram a falar em seu idioma, em mistério, em línguas repartidas como de fogo. A Bíblia nos fala que muitos que estavam ali em Jerusalém, vindo aquilo, se escandalizaram. Começaram a zombar da igreja. Começaram a falar da igreja dizendo: certamente eles estão embriagados, eles estão doidos. A Bíblia nos fala que os apóstolos, ouvindo aquelas palavras ofensivas, Pedro se levanta e começa a pregar com autoridade, começa a anunciar para aqueles homens que estavam na ignorância, não sabendo discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. A Bíblia nos fala que Pedro, com grande autoridade, começou a anunciar para aquele povo: isso que vocês estão vendo, eles não estão embriagados, eles não estão bêbados, mas isso é a promessa que Deus tinha usado o profeta Joel.
A Bíblia nos diz que lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia nos diz: e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre todos os filhos, e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e os meus servos, as minhas servas profetizarão, e haverá grandes sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e fumaça haverá. A Bíblia nos fala que o sol converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso do Senhor. Deus, tu és santo. A Bíblia nos fala que aqueles que estão ouvindo agora Pedro pregar, Pedro anunciar com grande autoridade, com grande ousadia, o coração começa a palpitar, a sua alma começa a ter um anseio com as coisas do alto. Aquela pregação começou a indagar naquele povo que o autor estava chamando desde embriagado. A alma, o coração palpitava, porque a mensagem, ela é penetrante, a mensagem mexe com a nossa estrutura, a mensagem, ela vai no ponto central, porque Deus, ele habita no meio da tua palavra. O povo começou a ficar atônito, eles começaram a prestar atenção na pregação de Pedro, estava chamando a atenção daquele povo. A Bíblia nos fala que a igreja está cheia de poder, cheia agora do revertimento pela promessa que Deus já tinha feito através do profeta Joel. Agora Deus anuncia aos seus discípulos que para eles ficarem em Jerusalém, não se ausentassem, porque ali eles receberiam a grande promessa. Pedro agora está falando: geração perversa, perdoa, se humilha diante do Senhor, porque isso que vocês estão vendo agora foi predito pelo profeta Joel. Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo que a igreja ia de receber, e isso é para todos aqueles que creram, tanto os que estão para longe, tanto os que estão para perto. Isso é dom de Deus, é dom do Espírito de Deus. Se vos creres, vocês também receberão o dom de Deus, receberão o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eles começaram a prestar atenção, a mensagem era penetrante, a mensagem começou a mexer com a estrutura daquele povo que estava em volta do cenáculo. A Bíblia nos fala então que a mensagem foi tão forte, que um da multidão gritou: varões, irmãos, o que nós hamos de fazer para que nós venhamos receber também? Se humilhe diante da presença do Senhor, porque a promessa está feita, a promessa está de pé, e tu receberás o dom do Espírito Santo. Será cheio da graça, será cheio de vigor, porque a promessa está de pé, tanto para de longe, tanto para de perto. Se você creres, serão batizados, serão cheios da graça do Senhor. A Bíblia nos fala que eles creram, por glória. Eles creram tanto, irmãos, que só nesta primeira palavra que Pedro ele vai dar, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que eles aceitaram com tanto vigor, com tanto amor, com sua alma sedenta, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, com temor, na unidade, unidos no partir do pão, perseverando na oração, perseverando a cada dia na presença do Senhor com sinceridade, com integridade. A sinceridade daqueles irmãos era tão grande, mas tão grande, que até mesmo os religiosos ficavam até mesmo com ciúme. Eles ficavam, irmão, muito preocupados com a união da igreja, com a união daquele povo que estava aceitando a palavra. Causou-se inveja entre os religiosos, porque o número dos irmãos estava crescendo. A união dos irmãos era tão linda, que chamou a atenção dos religiosos, chamou a atenção dos escribas. A Bíblia nos fala que agora eles começam a perseverar no ministério da oração, porque quando Jesus ele subiu para o céu, eles têm no seu coração
o desejo de sempre de buscar a presença do Senhor. Eles têm o desejo em seu coração de sempre descer a casa do oleiro. A Bíblia nos fala então agora que a igreja ela é restaurada, tratada, revertida, cheia de poder, cheia de autoridade. E agora a igreja vai começar a viver um momento especial, um momento bom, um momento muito importante no Evangelho. Agora esses homens estão cheios, impactados da presença do Senhor. Aí a Bíblia nos fala que em Atos capítulo número 3, um homem está subindo para o templo. E toda vez que esse homem está subindo para o templo, ele é colocado na porta chamada Porta Formosa. Esta porta que dava acesso ao templo, aonde as pessoas preferiam passar por esta porta, porque era uma porta muito bonita, era uma porta a caminho da adoração. E muitos judeus que eram devotos, muitos gentios que naquela época gostavam de ir ao templo para orar, passavam por aquela porta. E este mendigo, ele começa a ficar naquela porta ali com uma estratégia. Por quê? Porque os judeus era louvável dar esmola aos mendigos. Era considerado muito importante dar esmola ao mendigo. E aquele homem ele fica naquele lugar em estratégia, sabiamente. Por quê? Porque pessoas piedosas passariam naquele lugar, pessoas poderiam ajudar aquele homem. Mas agora pelo mesmo caminho está vindo Pedro e João. Quem sabe eles estão indagando, conversando a respeito do culto passado, como foi uma bênção, como o Pentecoste desceu, como a graça de Deus desceu da casa, como o Espírito de Deus fez coisas grandes naquele culto. Quem sabe agora eles estão caminhando juntos, unidos, porque a vitória da igreja é a união. Porque a vitória da igreja, para alcançar o alvo maior que é os céus, temos que estar em união, em constante oração, com intimidade com o Pai. E Pedro e João estão subindo o templo juntos. Quem sabe agora perto dele está passando este coxo, carregado por homens, colocado na Porta Formosa. O que eu quero tipificar aqui, Pedro e João como a igreja, e esse paralítico como o mundo. Aquele homem, por muitas vezes, irmão, era colocado naquele lugar, naquela porta. Desde a sua meninice ele é colocado, desde a sua infância ele é colocado naquele lugar, porque a lei proibia ele de entrar para dentro do templo. O limite daquele homem era a sua porta. Quem sabe aquele homem via muitas pessoas entrar no templo, sair do templo curado, sarado, tratado, e ele continuava naquele mesmo estado. Mas Pedro e João estão subindo para a oração das 3 da tarde, a oração à nona, porque os judeus sempre os observavam. Havia a oração às 9 horas da manhã, as orações às 3 horas da tarde e à noite ao pôr do sol. E Pedro e João estão indo agora ao culto de oração às 3 horas da tarde. Quando eles chegam perto deste coxo, o coxo vai olhar para Pedro e João com grande importância. Por quê? Porque com Pedro e João é certo, é garantia de sustento. Porque Pedro e João são homens que abençoam, são homens que ajudam. Por quê? Porque o mestre ensinou ele a respeito da caridade, de ajudar o próximo. E eles estão subindo. Aquele homem olha para Pedro e para João e vai pedir uma esmola. Pedro e João agora ele para. Esse texto me dá base. Quem sabe Pedro e João nas outras horas passadas passava e dava àquele homem o que ele necessitava, o que ele pedia. Mas agora Pedro e João, que foi cheio, que foi restaurado, que recebeu o batismo do Espírito Santo, quando eles observam este homem pedindo esmola, eles vão parar e vão olhar para aquele homem. Eles vão olhar a necessidade daquele homem. O que me chama a atenção agora, irmãos, é agora a igreja, da forma que a igreja vai olhar
para o mundo, porque o mundo olha para a igreja para receber algo da igreja. Ele olha para a igreja com o intuito de receber algo da parte da igreja. E ele olha para Pedro e João e vai pedir esmola. Pedro e João olham para aquele homem com outro olhar. Sabe por quê? Porque agora Pedro e João não vai dar aquilo que ele quer, mas aquilo que ele necessita. Muitas vezes você pede muitas coisas ao Senhor e muitas vezes você não recebe. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Você pede alguma coisa a Deus, você pode pedir o que você quiser a Deus, mas não fica surpreso quando a bênção, a vitória, a providência chegar e te impactar, porque Deus sabe o que você precisa. Aquele homem não precisava de uma simples esmola, mas aquele homem precisava de algo que Deus sabia o que ele necessitava. Deus, ele sabe o que você necessita. Deus, ele sabe o que você precisa. Somente busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque no momento certo ele vai te surpreender. No momento certo ele vai te surpreender. A igreja está em movimento. O mundo olha para a igreja com a expectativa de receber algo. Saiba, nós que somos igreja do Senhor, nós somos observados nos nossos cotidianos, nós somos observados no nosso trabalho, nós somos observados na faculdade, nós somos observados diante da sociedade, e o mundo olha para nós com o intuito de receber alguma coisa de nós. Pedro e João vão olhar para aquele homem, pela situação daquele homem, e eles vão dizer: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem começa a olhar para Pedro e para João, porque o que ele pediu foi esmola. Mas Pedro e João, agora tratado, revertido, cheio do Espírito Santo de Deus, agora vai dar algo para aquele homem que ele necessitava, que era tornar a andar, tornar a caminhar, para sair daquele lugar de miséria, para sair daquela situação. Porque o diabo, ele é assim, ele humilha a pessoa, ele escraviza a pessoa, mas quando Jesus ele entra para mudar a história. Quando Jesus ele entra para fazer o sobrenatural. Eles começam a olhar para Pedro e para João, porque aquele homem, irmãos, se nós lemos a Bíblia de Atos capítulo 4, versículo 22, há mais de 40 anos aquele homem estava naquela situação. Ele já tinha acostumado com aquela situação, com aquela miséria. Tudo que aquele homem conhecia de templo era mendigar. Tudo que aquele homem conhecia de sacerdote era mendigar. A porta era o seu limite, porque não deixava ele entrar para dentro do templo. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes elas se acomodam com a miséria, com a situação. Este homem estava acostumado de viver ali pedindo esmola. Ele estava acostumado que aqueles homens colocavam ele na porta daquele templo esmola. Tem muitas pessoas que é assim, que elas se acostumam com a miséria, que elas se acostumam com a dificuldade, porque ela não consegue ver outro padrão de vida melhor para a sua vida. Uma certa vez, um homem pegou uma águia, ele colocou esta águia dentro de um galinheiro, e aquela águia começou a ficar tempos, meses naquele galinheiro. E uma certa vez, um homem foi até este lugar, olhando para aquele galinheiro, e olhou e viu que não era uma galinha, mas sim uma águia. Aquele homem chegou para aquele homem que estava tratando aquela águia dentro do galinheiro e disse: aquela águia não é uma galinha, mas sim uma águia. E ele observou, irmão, que a águia estava tendo uma atitude
como a galinha, estava ciscando como a galinha. E aquele homem ficou inconformado de ver aquela cena. Ele pegou aquela águia. A águia é um dos seres, irmãos, da natureza que voa mais alto, que tem uma visão extraordinária. Mas passando tempos dentro do galinheiro, ela começou a se incomodar, ela começou a só ver aquele padrão de vida. Tem muitas pessoas que é assim, elas começam a ver somente um padrão de vida e se acostumam, quando que Deus tem projeto maior, Deus tem sonhos maior, Deus tem planos maior. Muitas pessoas se acostumam com o modo de viver. Esse homem estava acostumado a viver na miséria, viver pedindo esmola. Quem sabe quantas pessoas despojavam dinheiro ali naquela urna. Aquele homem ia feliz, mas quando ele acabasse, ele voltava de novo triste, precisando. Lembra de Jerusalém? O povo que estava em Jerusalém cativo, quando o povo babilônico veio, deixou muitos cativos em Jerusalém. O povo estava acostumado com a miséria, passava-se geração em geração, e o povo estava acostumado, vendo o povo na miséria. Precisou vir um homem de longe, Neemias vir de longe, para despertar o povo, porque eles não estavam aceitando a miséria, estava com um grande opróbrio agora dentro de Jerusalém. Tem muitas pessoas que é assim, elas aceitam a miséria, ela agarra a situação e não olha para outro patamar de vida. Agora, irmãos, Pedro e João não vai dar esmola para aquele mendigo, mas Pedro e João vai dar algo melhor, porque algo melhor Deus tem para a sua vida. Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Parece que o som da palavra, parece que o poder da palavra, parece que não tem efeito, porque o homem não havia levantado. A Bíblia nos fala então que Pedro e João, olhando para eles, olha para nós, e aquele homem fitando os olhos em Pedro e João. Sabe por quê? Pedro agora chama a responsabilidade. Olha para nós, olha para nós, olha para um Pedro tratado, olha para um Pedro revertido, um Pedro agora que tem moral e dizer: olhe para nós, imita-se a nós. Você não está olhando agora para um Pedro que tirou a orelha de Malco. Você não está olhando para um Pedro agora que traiu Jesus ou Cristo 3 vezes, mas agora para um Pedro tratado, sarado. Um Pedro agora que tem moral de falar para aquele homem: olha para nós. Estamos vivendo um tempo onde muitos que se dizem ser igreja estão se escandalizando, e o mundo está olhando para esses e estão recuando. Mas agora Pedro está dizendo: olha para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. A Bíblia nos fala que o homem, parece que no poder da palavra ele não levanta. Pedro e João agora, Pedro agora estende a sua mão direita, porque não adianta apenas falar, não adianta apenas eu pronunciar, falar que Jesus te ama, que Jesus tem planos melhores na sua vida, e não é estender as tuas mãos para te ajudar, eu não estender as minhas mãos para te ajudar. Agora os discípulos estão passando por uma experiência. Estender as mãos direitas, na cultura judaica, se carrega de um grande significado, porque tratava assim que aquele homem estava fruto de uma maldição. Mas agora eles estendem a mão para aquele homem e coloca aquele paralítico de pé. Ou seja, teve uma aproximação. Não adianta a igreja somente falar, mas tem que ter uma aproximação com o mundo. Tem que ter uma aproximação. Tem que estender as mãos. A igreja agora está estendendo as mãos para o mundo. Muitas pessoas passavam naquele lugar, naquele trajeto, olhavam a situação daquele homem e não fazia nada.
Mas agora Pedro e João tratado, revertido, passa, olha, com outro olhar diferente, um olhar convertido, mão convertida, para ajudar aquela alma que estava sofrendo na beira do caminho. Quantas almas você passou no dia de hoje, que estava necessitando de apenas uma palavra clássica? Jesus te ama, Jesus tem projeto maior na sua vida. E nós muitas vezes, com deficiência nos olhos espiritual, não jogando para o lado carnal, pessoal, mas nossa deficiência visual, olhamos para vidas e ignoramos. Mas Pedro e João agora olham para aquela alma, não olha para simplesmente aquela pessoa, mas dentro da alma, com um olhar penetrante, aquela alma que necessitava de algo especial, estendendo a mão para aquela vida. Estamos na reta final. É tempo da igreja estender a mão para pessoas que estão na beira do caminho, pessoas que precisam de mim e de você, pessoas que necessitam de ouvir a palavra através dos nossos lábios, pessoas que precisam que as nossas mãos estejam estendidas para abençoar, para levantar, para erguer. Pedro e João agora ele pega aquela pessoa pela mão e levanta. Ele se coloca de pé pelo poder da palavra. Porque quando a igreja está unida em um só propósito, a igreja cresce, a igreja evolui, sinais, prodígios acontecem. Por quê? Porque Deus habita no meio do teu povo. O que me chama a atenção, que agora que quando aquele homem se coloca de pé, Pedro e João agora eles vão entrar para dentro do templo. Tem muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas aparece uma vez na igreja no mês. Se diz cheia do Espírito Santo, mas não aparece no culto de ensino. Se diz cheia do Espírito Santo, mas não congrega. Pedro e João, irmão, estão numa época do tempo, aonde dentro do templo estavam pessoas que perseguiram o ministério de Jesus. Tinha pessoas, irmãos, que eram terríveis, que estavam dentro do templo, mas mesmo assim, eles cheios do Espírito Santo, eles não deixam de ir para o templo, para buscar, para orar a face do Senhor Jesus Cristo, buscar a presença do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem ser cheia do Espírito Santo, mas diz igreja, sai, não congrega. O líder não sabe para onde essa pessoa está indo, mas se diz cheia do Espírito Santo. Nessa época, o templo estava cheio de problema, havia muitos corruptos, havia muitos perseguidores. Por quê? Porque os religiosos estavam lá. Não era a igreja, era templo. Mas os discípulos sabiam, na igreja pode ter problema, na igreja pode ter perseguição, mas é no lugar de culto que Deus se faz presente. Glória a Deus. É no lugar de culto que Deus faz coisas grandes. E o que me chama a atenção, irmão, nesta palavra, é que o milagre não aconteceu dentro do templo, mas aconteceu fora do templo. Para me fazer a obra do Senhor, não precisa ficar dentro do templo, mas aonde eu estiver, a glória do Senhor tem que se resplandecer, a glória do Senhor tem que seguir a tua igreja, a glória do Senhor tem que ser manifestada através da minha e da sua vida. A igreja agora estava cheia, a igreja agora estava tratada, restaurada. O que me chama a atenção é que aquele homem se coloca de pé. Agora ele vai entrar para dentro do templo, dentro do cenário. Quando ele entra agora dentro do templo, aquelas pessoas que passaram por ele, e quem sabe deram esmola àquele homem, começa a olhar e vai dizer: opa, aquele homem é aquele que estava lá na porta, na beira da porta. O que de fato aconteceu? Começou a olhar para aquele homem. E o que me chama a atenção, quando o olhares foi para ele, ele correu diretamente para Pedro e para João. Ele correu diretamente para a igreja. Eu estou de pé, mas estou de pé através da igreja. Eu hoje estou de pé, porque a igreja clamou, porque a igreja buscou, porque a igreja clamou por mim. Quantas pessoas recebem milagre?
Quantas pessoas recebem vitória e muitas das vezes não fala, muitas vezes não conta o teu testemunho. Este homem, irmão, ele não foi ingrato. Quando os olhares começou a partir para ele rapidamente correu para Pedro e para João, ele correu para a igreja. E o povo começa a olhar, é aquele homem que está há mais de 40 anos, de fato ele se levantou. Aí Pedro e João estão olhando para aquele povo, olha, por que vocês estão olhando para mim, achando que era por nossa própria santidade ou poder que esse homem levantou? O Senhor Jesus Cristo, a qual vocês rejeitaram, Deus glorificou o seu Filho, e vieste até a terra, anunciando uma palavra, pregando uma palavra, e vós muitos o rejeitaram, os construtores rejeitaram a pedra fundamental, e esta pedra agora é a pedra da esquina, e vós construtores rejeitaram, vós pelas suas ignorâncias rejeitaram o Senhor, mataram o Senhor, mas agora pela sua própria virtude e poder, fizeram com que este homem agora se levantasse, com este homem erguesse, e não foi pela pena nós, mas sim o Senhor Jesus Cristo nos usou para este homem estar de pé para a honra e glória e louvor do nome santo do Senhor. Aleluia. O povo começou a olhar, admirar mais uma vez o discurso de Pedro. Irmão, Pedro era um homem indócil, sem letra, mas agora está sendo cheio do Espírito Santo, está sendo guiado pelo Espírito Santo, está sendo usado pelo Espírito Santo. Como é bom ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. O povo começou a admirar. Não, de fato, realmente aconteceu um grande milagre. Por quê? Porque eu conheço a vida deste homem. Eu conheço a história deste homem. Este homem é aquele homem que ficava na beira da porta mendigando. Labando de céu, labando a Glória! A Bíblia nos fala, irmão, que os religiosos que estavam no templo começou a ficar agora preocupado. Os saduceus começou a ficar preocupado. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles ficaram preocupados porque mais uma vez o povo estava observando a pregação de Pedro. Mais uma vez a alma, o coração estava palpitando, a alma estava gemendo, a palavra estava sendo penetrada, a palavra estava sendo apregoada. Aqueles que ele estava rejeitando estava operando um grande milagre. Ele estava mais uma vez sendo evangelizado, estava mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. E isso chamou a atenção daqueles ouvintes, e isso chamou a atenção daqueles irmãos que estavam dentro do cenáculo. O povo começou a admirar o milagre que Deus tinha feito. Olha, aqueles que vocês mataram, levaram perante a Pilatos, o Pai agora glorificou o seu Filho, ressuscitou, e aqui nós estamos por testemunha, porque Ele apareceu para nós em um espaço de 40 dias, com provas infalíveis, e nós vimos Ele ressuscitou, e aqui estão para testificar as boas novas para vós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Oh, glórias, aleluias, Deus Pai Santo. Houve uma geração perversa. O Senhor é o Salvador. Ele andou no meio de vós. Ele estava no meio de vós. Operou vários sinais, vários prodígios, várias maravilhas, mas vós os rejeitaram. Agora esse que levantou este homem paralítico, foi ele que fez essa grande obra. Não foi nós, mas foi o Filho de Deus, o Cordeiro, o Filho de Deus que fizera essa grande obra. O mesmo Deus que fez essa grande obra na vida deste paralítico, Ele tem poder para fazer na tua vida. Ele tem poder para te levantar. Ele tem poder para te erguer. Ele tem poder para mudar o quadro da tua história. Ele tem poder para te levantar. Ele tem poder para te abençoar e mudar a sua vida. Agora aquele homem não vai precisar mais de mendigar. Por quê? Porque ele tornou agora a andar, a possibilidade agora de trabalhar.
Ele agora não está debaixo do jugo de Roma. Agora tem a possibilidade agora de trabalhar, de ter uma nova história, uma nova vida. Aqueles homens, irmãos, ficaram tão admirados, tão admirados. A alma começou a palpitar dentro dos seus corações, admirando a sabedoria e o conhecimento do homem que era indouto, um homem sem letra. A Bíblia nos fala que os saduceus, agora irado, vai à procura dos líderes, das autoridades, e rapidamente eles mandam prender Pedro e João. Mas o que me chama a atenção, irmão, que a palavra, ela é pregoada, é a palavra que faz efeito. A palavra, ela nunca volta vazia. No primeiro sermão foi 3.000 almas. No segundo sermão agora são 5.000 almas rendendo aos pés do Senhor. Os religiosos, irmão, ficou preocupados, porque de fato o milagre tinha acontecido. Aquele paralítico era muito conhecido. O saduceu agora ficou preocupado. A doutrina deste Cristo está se espalhando. A doutrina deste Cristo está agora se espalhando por toda Jerusalém, e agora está aumentando o número desses seguidores deste homem. Devemos parar, devemos bloquear. Ainda que o inferno tenta bloquear, ainda que o inferno tenta parar, a igreja cresce, a igreja prevalece, a igreja se expande, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Prenderam 2, mas ganharam 5.000. Oh glória! Agora eles começam a se reunir, preocupado, porque o povo estava lá fora glorificando, o povo estava lá fora exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque ele viu a grande maravilha que o Senhor lhe tinha feito. Os religiosos ficou preocupados. Os religiosos, irmãos, sempre perseguiram o ministério de Jesus. Uma certa vez Jesus está pregando na casa. Jesus está dentro de Cafarnaum. A notícia começa a se espalhar. Quando a notícia começa a se espalhar, um homem paralítico em Cafarnaum, ele vai chamar alguém para ajudar, para levar ele até a casa de Jesus, porque Jesus estava pregoando, Jesus estava ensinando o povo. Quando aquele homem chega dentro, perto da casa, não tinha lugar para aquele homem entrar. A porta, a janela, estava cheio de pessoas. E o que é interessante, que quem estava dentro da casa não estava deixando aquele homem que estava precisando do milagre entrar. Aqueles 4 amigos não desistiram. Não foram como esses homens que deixou sua pena a este homem na porta formosa. Esses 4 amigos, eles foram mais ousados. Eles viram que eles poderiam subir até o teto daquela casa, tirar aquelas telhas, amarraram, quem sabe, uma corda, e começou a descer aquele leito. Porque a verdadeira amizade é aquela que te leva para onde Jesus está. A verdadeira amizade é aquela que fala de Jesus, é aquela que empurra você para o Senhor Jesus Cristo, é aquela que quer ver sua vida transformada, é aquela que quer ver tua vida libertada, tratada, aquela que quer ver tua vida totalmente restaurada na presença do Senhor. Quem sabe aqueles amigos estavam precisando de um milagre, mas eles olharam para aquele homem e eles viram a necessidade. Este homem de fato necessita mais do que eu, mais do que nós. E aquele leito está descendo. Começa agora, irmão, o discurso que Jesus está pregando. E quando aquele leito começa a descer, interrompe a pregação do Senhor Jesus. Jesus, ele vai olhar para aquele paralítico que está descendo daquele leito e vai dizer: perdoado te são os teus pecados. Jesus simplesmente olhou para aqueles 4 homens que estavam lá. Ele observou a fé daqueles 4 homens que tinham descido aquele homem. Aí quem estava dentro do templo? Mais uma vez os religiosos. E eles vão dizer: quem é esse para dizer? Quem é esse que é para dizer para perdoar os teus pecados? Sendo que somente Deus tem poder para perdoar pecado.
Jesus ele é poderoso. Jesus ele conhece os nossos pensamentos. A Bíblia fala que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E ele conhecendo os pensamentos dos religiosos, e ele vai dizer: por que vós razoais entre os teus pensamentos? Para que vós sabais que o Filho do Homem tem poder e autoridade, não apenas para perdoar pecado, mas para dizer: a ti te digo, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Você sabe por que aquele homem recebeu o milagre? Porque os religiosos murmuraram. Como é bom, irmão, ter pessoas que murmuram dentro da casa. Porque se não fosse a murmuração daqueles religiosos, aquele homem só ia receber o perdão. Porque o que necessitava para o Senhor era perdoar o pecado daquele homem. Mas porque aqueles religiosos murmurou dentro do seu coração, dentro do teu pensamento, o Senhor agora tornou aquele homem a tornar uma possibilidade de ele voltar a andar. Os religiosos aqui, em Atos capítulo 4, estavam preocupados porque o povo estava glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agora eles vão chamar Pedro e João e vai dizer: com que virtude, com que poder vós fizeram isto? Agora eles vão pregar, irmão, com toda a autoridade, com toda a ousadia para aqueles homens. O que Deus nesta noite Ele vai te dar credibilidade, Ele vai te dar autoridade. Você vai chegar no teu trabalho de cabeça em pé, você vai chegar na faculdade de cabeça em pé, você vai chegar na sua casa de cabeça em pé. Por quê? Porque Deus vai te dar autoridade. Deus está tratando com você, Deus vai te restaurar. Pedro e João começam a pregar para aquelas autoridades, com grande autoridade e poder, falando mais uma vez de Jesus para aqueles homens. Aqueles a quem vós rejeitaram, aqueles a quem vocês vós traiu, crucificando, foi Ele que levantou este homem. Aqueles homens ficaram preocupados, os religiosos ficaram preocupados. Agora eles vão querer proibir os irmãos de pregar, de doutrinar o povo, de levar a mensagem adiante, porque o número estava crescendo. O discípulo vai olhar e vai dizer: mas antes de obedecer a Deus do que os homens. Porque, irmão, se a igreja calar, a natureza ela vai clamar. Nós estamos aqui sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos para anunciar a palavra do Senhor. Este fundamento foi fundado, esse fundamento tem que ir para frente e vidas tem que alcançar. Mas antes obedecer a Deus do que os homens. As autoridades, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas o que diz respeito à palavra do Senhor, que fere o preceito bíblico da palavra do Senhor, isso não vos obedeço. A Bíblia nos fala então que eles não poderiam matar ele. Por quê? Porque o povo estava lá, alegre, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então eles pegaram e soltaram Pedro e João. Quando eles soltam Pedro e João, eles vão testificar lá com os irmãos o que de fato aconteceu. E eu finalizo aqui. O que Deus vai fazer na tua vida, você vai testificar, você vai falar, porque coisas grandes Deus vai fazer através da tua vida, coisas grandes Deus vai operar na tua vida. Pedro e João foi um canal de bênção para 8.000 pessoas. 8.000 pessoas começaram a ouvir, começaram a ser restaurados, tratados. Deus usou ele para fazer grandes coisas. Deus vai te usar para fazer grandes coisas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado. A Bíblia nos fala que agora ele parte para a igreja, eles começam a orar, a buscar. A Bíblia nos fala que o lugar que ele estava orando, buscando, tremeu da glória de Deus. Todos foram cheios e impactados do poder de Deus. O que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que aquele homem pediu apenas esmola, mas Pedro e João, tipificando a igreja, deu algo que aquele homem necessitava. Deus ele vai te dar algo, o que você necessita. Você pode pedir qualquer coisa ao Senhor, mas Ele sabe que de fato você necessita. É Deus. Quantas pessoas estão preocupadas porque estão perdendo, quem sabe, estão perdendo o seu emprego, porque Deus ele usa as adversidades para chamar a atenção do homem e da mulher. Deus ele sabe que de fato você precisa.
Tudo é pela permissão do Senhor. Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida diante do Senhor? Não murmure se a prova, se o vento está sobre a sua vida. Somente exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque através da adversidade, Deus ele chama a sua atenção. Aquele homem recebeu uma grande vitória da parte do Senhor. Aquilo que ele não esperava, Deus lhe concedeu. Aquilo que você menos espera, Deus ele tem coisas grandes para a tua vida. Basta você acreditar, basta você confiar, porque o que Deus tem para a tua vida é grande, é lindo, é maravilhoso. Basta você crer, basta você confiar. Creia no Senhor Jesus Cristo. Aquele homem creu na palavra do Senhor, ele recebeu a vitória, ele se levantou, ele se ergueu. Quem sabe eu estou falando, pregoando para a pessoa que está caída, falida espiritual. Deus nesta noite ele vai te levantar. Ele vai te curar as tuas feridas. Ele vai passar um bálsamo nessa ferida. Ele vai te abençoar. Ele vai te erguer. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A igreja irá te ajudar. A igreja estará estendendo as mãos para a tua vida. Porque quando a igreja estiver de pé, ainda tem esperança para este mundo que está perdido, para essa geração que está perdida. Pedro e João, agora ele dá para aquele homem aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. E aquele homem recebeu a vitória. Aquele homem recebeu a grande vitória naquele grande dia. E que essa palavra possa ficar para o teu coração. Somente glorifica e exalta o momento que você está atravessando, o momento que você está passando. Busque somente a face do Senhor. Quem sabe você tem buscado ao Senhor algo e está acontecendo outras coisas que você até mesmo não pediu, e você não está entendendo. Senhor, o que de fato está acontecendo? Eu estou pedindo esmola, eu estou pedindo coisas pequenas e está vindo com totalmente coisas que eu não estou pedindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus ele tem coisas melhores para a tua vida. Ele sabe que de fato você necessita. Buscai primeiro o reino do Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor de fato ele sabe o que você precisa. Somente creia no Senhor, confia no Senhor, fica na presença, fica no trilho, obedece a palavra do Senhor, porque grandes coisas Ele irá fazer na tua vida. Oramos ao Senhor. Pai, eu te exalto, meu Senhor, te glorifico por esta vida, Pai, que está do outro lado, Senhor, que ouviu a tua palavra, ó Pai, esta vida que está caída, prostrada, Senhor, esta vida que de fato não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas é o Senhor que conhece a nossa história, conhece a nossa estrutura, conhece o que de fato nós precisamos e necessitamos. Deus, assim como este paralítico, Pai, recebeu a vitória, estamos nesta noite aqui em sua propósito, em sua indagação, ó Deus, os louvores foi louvado, a tua palavra foi pregoada, e eu creio que de fato o Senhor falou com esta alma, com esta vida, o Senhor tratou com a tua igreja, Senhor, ainda que muitos se escandalizam, ainda que muitos, ó Pai, não tem moral para dizer, olha para nós, mas nós estamos aqui, ó Pai, como igreja restaurada, cheia para a tua presença, meu Deus eterno, meu Deus amado, que esta vida possa ser impactada, meu Deus, cura para esta vida que está passando por esse momento difícil, abre esta porta de emprego, meu Deus, restaura esta vida espiritual, não deixe que o diabo, Senhor, venha levar a falência, Pai, para este irmão, para esta mulher, mas que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abençoar. Deus, entra nesta causa, Pai, resolve, Pai, este problema, este conflito, Pai, não pode ficar de pé diante da tua presença, porque nós cremos, ó Pai, e confiamos, assim, ó Pai, como este homem recebeu, ó Pai, esta vitória, ó Deus eterno, e foi aos pés da igreja, atribuir, Senhor, meu Deus eterno, meu Deus, a honra e glória, o louvor, pelo milagre que ele recebeu, ó Deus, esta vida irá receber, ó Deus, se é algo espiritual, o Senhor vai acrescentar, se é algo material, Senhor, porque de fato o Senhor conhece, meu Pai, ó Deus, eu coloco em tuas mãos, abençoa, meu Deus, a cada família, abençoa a cada casa, ó Deus, abençoa, Senhor, meu Deus, esta vida, Pai, que ouviu esta palavra, esta vida, Pai, que ouviu o louvor, meu Deus, que possa ser edificado, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, através dos louvores, Senhor, ó Deus, eu coloco em tuas mãos, repreende o poder das trevas, repreende